6 horas da manhã do dia mais importante da sua vida. O vestido de noiva pendurado na porta, 200 convidados confirmados, 3 meses de lua de mel planejados. Ela acordou para se arrumar e encontrou uma mensagem no celular que mudou tudo. Fotos do noivo com a irmã dela na cama, na véspera do casamento. A pergunta não era se ela cancelaria a cerimônia. A pergunta era: como ela usaria o altar, o microfone e 200 convidados para dar a lição que um traidor merece. Se histórias de vingança no momento certo te prendem, deixa o like e se inscreve. Porque às vezes a melhor resposta para uma traição é transformar o palco da mentira no palco da verdade. Isabela acordou às 6h15 com aquele frio na barriga que mistura ansiedade boa e medo natural. 28 anos, enfermeira, noiva de Marcos há 3 anos, apaixonada há 5. O apartamento ainda cheirava as flores que chegaram na véspera. Rosas brancas, lírios, muito verde. Exatamente como ela sonhou desde adolescente. O vestido de noiva estava pendurado na porta do guarda-roupa como um fantasma elegante. Seda francesa, bordado à mão, 2.400 peças minúsculas costuradas ao longo de 8 meses. R$ 4.000 que ela pagou em 12 parcelas no cartão porque queria se sentir princesa por um dia. Queria que Marcos a olhasse caminhando até o altar e se lembrasse daquele momento pelo resto da vida. Ela pegou o celular para ver as mensagens dos cumprimentos matinais. Marcos sempre mandava: "Bom dia, amor da minha vida", antes mesmo dela acordar. Hoje nada. Deve estar nervoso, pensou. Homem é assim mesmo. Havia uma mensagem de número desconhecido, recebida às 5h47. Isabela, preciso que você veja isso antes de subir no altar. Desculpa fazer assim, mas você tem o direito de saber quem é o homem com quem vai se casar. Anexos. 3 fotos. Primeira foto. Marcos na cama de um quarto que ela reconheceu imediatamente. Era o quarto de Carla, irmã dela, no apartamento que as duas dividiram por 2 anos antes de Carla se mudar para São Paulo. Segunda foto. Carla saindo do banheiro de roupão, Marcos sentado na beira da cama, os dois rindo. Terceira foto. Os dois se beijando, Marcos sem aliança. Ele sempre tirava quando fazia algo que não queria que ninguém soubesse. As fotos tinham data e hora. Ontem, 22h30. Isabela sentou no chão do quarto ainda de camisola, o celular tremendo na mão. Por um momento pensou que fosse pesadelo. Aqueles sonhos ruins que você tem véspera de coisas importantes. Mas os detalhes eram nítidos demais, reais demais. A marca de nascença no ombro direito de Marcos. O roupão rosa de poá que ela mesma deu de presente para Carla no Natal passado. A mesma cama onde ela dormiu centenas de noites quando morava com a irmã. O telefone tocou. Número desconhecido. O mesmo que mandou as fotos. Alô? Isabela? Aqui é a Patrícia. Ela reconheceu a voz. Patrícia, ex-namorada de Marcos. Eles namoraram por 2 anos antes dele conhecer Isabela. Terminaram de bom coração, segundo ele. Só amigos, segundo ela. Patrícia, por que você... Porque eu não consegui ficar calada. Ontem eu estava no bar do hotel onde sua irmã está hospedada. Vi os dois juntos, achei estranho, resolvi seguir. Tirei as fotos. Por quê? Porque você não merece isso. E porque Marcos fez a mesma coisa comigo 2 anos atrás. Me traiu com você sem eu saber. A frase caiu como pedra em água parada. Isabela lembrou do início do relacionamento com Marcos. Ele sempre dizia que estava solteiro quando se conheceram. Aparentemente não estava. Isabela, você está aí? Estou. O que você vai fazer? Boa pergunta. O que se faz quando descobre 6 horas antes do casamento que o noivo está te traindo com sua própria irmã? 200 convidados já estavam a caminho. A igreja já estava decorada. A mesa do bolo já estava posta. E ela tinha uma escolha: cancelar tudo ou transformar o casamento na vingança mais pública da sua vida. Isabela desligou o telefone e ficou sentada no chão por 10 minutos, que pareceram 2 horas. O apartamento estava silencioso demais, aquele silêncio que grita dentro da cabeça. Ela olhou o vestido, olhou as fotos no celular, olhou o espelho e viu uma mulher que não reconheceu. Alguém que acabara de descobrir que os últimos 3 anos foram uma mentira. Ligou para a mãe. Mãe, preciso falar com você. Filha, que bom,
Eu já tô aqui no salão, fazendo as unhas. A Carla também tá aqui do meu lado. Quer falar com ela? Carla. A irmã que dormiu com seu noivo na véspera do casamento. A irmã que chegou de São Paulo só para o casamento, que pediu para ser madrinha, que ajudou a escolher as flores, que ontem à noite disse estar cansada da viagem e foi descansar cedo no hotel. Não, mãe, preciso falar só com você, em particular. Filha, hoje é o seu grande dia. Que cara é essa? Tá tudo bem? Mãe, vem aqui em casa, agora, é urgente. Isabela, são 8 horas da manhã, o casamento é às 2, eu tenho 1000 coisas para fazer. Mãe, vem, aqui, agora. O Tom fez a mãe parar de argumentar. Tá bom, filha, chego aí em 20 minutos. Enquanto esperava, Isabela olhou as fotos mais uma vez. Depois olhou as mensagens de Marcos dos últimos dias. Mal posso esperar para você ser minha esposa. Vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Te amo mais que tudo. Mentira, mentira, mentira. Ela andou pelo apartamento como quem procura uma coisa que não sabe o que é. Parou na mesa da sala, onde estavam as lembrancinhas para os convidados. Pequenos potinhos de mel com etiquetas, Marcos em Isabela, para sempre no amor. 200 unidades, 200 pessoas que viriam testemunhar um juramento de fidelidade feito por um homem que estava traindo a noiva com a cunhada. Foi aí que a ideia nasceu. 200 convidados, igreja cheia, microfone, padre, altar, voto matrimonial. Momento solene em que todos param para escutar. Se Marcos queria teatro, ela daria teatro, mas com o final que ele não esperava. A mãe chegou aflita, ainda com os rolos no cabelo. Filha, que emergência é essa? O casamento é daqui a... Isabela mostrou as fotos. A mãe ficou muda por 30 segundos. Depois sentou no sofá como quem recebeu um soco. Meu Deus do céu, mãe, o que eu faço? Cancela tudo. Agora. Liga para a igreja, liga para buffet, avisa os convidados. Não. Como não? Eu vou me casar. Isabela, você enlouqueceu? Eu vou me casar. Vou caminhar até o altar. Vou pegar o microfone e vou contar para todo mundo exatamente quem é o homem que estava jurando amor eterno para mim. A mãe olhou para a filha como se ela tivesse anunciado que ia morar na lua. Filha, você não pode fazer isso. É muita humilhação. Mãe, quem deveria sentir humilhação? Eu ou ele? Ele, mas... Então ele vai sentir. Na frente de 200 pessoas, no altar, com o microfone, no momento mais público possível. A decisão estava tomada. Agora precisava preparar o discurso que destruiria um noivo e chocaria 200 convidados. A mãe tentou dissuadi-la por mais 20 minutos. Isabela, pensa bem, você vai se arrepender. E se você se descontrolar? E se der errado? Isabela escutou tudo em silêncio e respondeu com uma calma que nem ela sabia que tinha. Mãe, eu passei 3 anos da minha vida planejando um futuro com um mentiroso. Não vou desperdiçar nem mais 1 minuto sofrendo em silêncio. Nas 9h30, a mãe foi embora, prometendo não contar nada para ninguém, especialmente para Carla. Deixa ela vir pro casamento achando que tá tudo normal. Ela também vai ter a surpresa dela. Isabela começou a se arrumar como se fosse um dia normal. Banho demorado, hidratante no corpo todo, unhas feitas em casa com o esmalte que combinava com o buquê. Cada gesto calculado, cada detalhe pensado. Ela ia estar impecável quando subisse naquele altar. Queria que 200 pessoas vissem uma noiva lindíssima revelando a verdade sobre um noivo mentiroso. Às 10h45, a madrinha de casamento, Júlia, chegou para ajudar com a maquiagem e o penteado. Isa, hoje é o grande dia. Como você tá se sentindo? Ansiosa. É normal. Todo mundo fica nervoso. Mas relaxa, vai ser lindo. Júlia não fazia ideia do que lindo significaria naquele contexto. Enquanto Júlia arrumava os produtos de maquiagem, Isabela foi para o quarto e começou a escrever num papel pequeno as palavras-chave que queria falar no altar. Não um discurso decorado. Isso ia parecer ensaiado. Só os pontos principais para não esquecer nada importante na hora da emoção. 1. Agradecer a presença de todos. 2. Explicar que casamento é sobre honestidade. 3. Mostrar as fotos. 4. Nomear a Carla.
5. Devolver a aliança. 6. Pedir para todo mundo ir embora. 7. Sair de cabeça erguida. Guardou o papel dentro do sutiã. Era o único lugar onde tinha certeza de que estaria na hora H. Isa, vem aqui. Vamos começar com a maquiagem. Ela olhou no espelho pela última vez como solteira que ainda não tinha sido publicamente traída. Dali a 4 horas, seria outra pessoa. A mulher que teve coragem de transformar o pior dia da sua vida no dia em que recuperou a dignidade. 11h30. Faltavam 2h30 para a cerimônia. Isabela estava ficando mais bonita a cada pincelada de maquiagem. E mais determinada a cada minuto que passava. A maquiagem durou 1h20. Júlia era perfeccionista e queria que a amiga ficasse divina. Isabela deixou, cooperou, sorriu quando necessário. Por dentro, ensaiava mentalmente cada palavra que diria no altar. Isa, você tá meio quieta. Tudo bem? Tô só absorvendo, tentando gravar cada momento. Que fofa. É assim mesmo. Hoje vai passar voando. Daqui a pouco você tá casada, se ela soubesse. Às 12h15, Isabela começou a vestir o vestido. Júlia ajudou com os botões minúsculos das costas, cada um deles uma pequena obra de arte. Quando terminou, as duas ficaram olhando o reflexo no espelho. Meu Deus, Isa, você tá perfeita. O Marcos vai desmaiar quando te ver. Vai ser inesquecível mesmo. O telefone tocou. Marcos. Atende não, Júlia sussurrou. Não pode falar com o noivo antes da cerimônia. Dá azar. Isabela riu pela primeira vez no dia. Júlia, que azar pode ser pior do que descobrir que seu noivo tá te traindo com sua irmã? Como assim? Isabela percebeu que tinha falado demais. Nada, foi só uma expressão. Mas Júlia ficou olhando com cara de quem não acreditou. Isabela mudou de assunto rapidamente. Vamos terminar de arrumar? Preciso colocar o véu. O véu tinha pertencido à avó de Isabela. 3 metros de tule francês, bordado com pequenas pérolas. A avó usou no casamento dela em 1954, a mãe usou em 1981, e agora era a vez de Isabela dar continuidade à tradição familiar. Ela o colocou com cuidado, olhando no espelho, pensando se a avó aprovaria o uso que ela faria dele hoje. Pronto, agora só falta o sapato e o buquê, disse Júlia. 12h50. Faltava 1h10 para a cerimônia. O carro que levaria Isabela para a igreja chegaria em 40 minutos. Ela pegou o celular e olhou as fotos mais uma vez. Marcos e Carla, sua irmã e seu noivo, na véspera do seu casamento. Resolveu ligar para Carla. Oi, maninha, como você tá? Ansiosa? Oi, Carla, tô bem. E você? Dormiu bem no hotel? Ah, sabe como é. Cama estranha, né? Mas tô animada pro casamento. Não vejo a hora de ver você de noiva. A facilidade com que Carla mentia impressionou até Isabela. Voz normal, tom carinhoso, zero vestígio de culpa ou nervosismo. Carla, posso perguntar uma coisa? Claro. Você acha que conhece bem o Marcos? Ué, é meu cunhado há 3 anos. Por quê? Você acha que ele é confiável? Isabela, que pergunta estranha. Claro que é. Você não estaria casando com ele se não fosse, né? É. Você tem razão. Tá tudo bem? Você tá com uma voz meio... Tô ótima. Só ansiosa. Te vejo na igreja. Te vejo lá, maninha. Você vai estar linda. Isabela desligou o telefone. Carla era boa atriz, mas não melhor que ela seria no altar. 13h30. O carro chegaria em 10 minutos. 200 convidados já estavam chegando na igreja. E Marcos não fazia ideia do que o esperava no altar. O carro chegou pontualmente às 13h30. Um Corolla branco decorado com laços de cetim e flores brancas. O mesmo carro que levou 3 gerações de mulheres da família para o altar. Isabela entrou com cuidado, segurando a barra do vestido, com Júlia ajudando a acomodar o véu no banco. Durante o trajeto de 20 minutos até a igreja, Isabela ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar. Pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que ela estava a caminho de protagonizar uma das cenas mais tensas que já aconteceram numa igreja católica. Isa, você tá muito quieta. Quer conversar para passar o tempo? Na verdade, preciso me concentrar. No que você vai falar pro Marcos na hora dos votos? Isso.
ela tinha decorado mentalmente as palavras-chave que escreveu. Não queria falar como quem leu um roteiro, mas também não podia se dar ao luxo de esquecer nada importante por causa da emoção do momento. 13h45. O carro parou em frente à igreja São Miguel Arcanjo. Isabela olhou através do vidro e viu a movimentação. Convidados subindo a escadaria, fotógrafos posicionados, decoração pronta. Rosas brancas e lírios em arranjos enormes nas portas. Tapete vermelho subindo os degraus. Tudo exatamente como ela sonhou. Chegamos, você tá pronta? Isabela respirou fundo. Estou. Júlia saiu primeiro para ajudar Isabela a descer. O vestido era pesado, o véu era comprido, os sapatos eram altos. Ela desceu devagar, com a elegância de quem sabe que está sendo fotografada, mas principalmente com a determinação de quem sabe que dali a 20 minutos mudaria a vida de muita gente. Na porta da igreja, a mãe a esperava. Abraçou a filha e sussurrou no ouvido. Ainda dá tempo de mudar de ideia. Não vou mudar. Então que Deus te abençoe. Elas entraram no saguão da igreja. Através das portas de vidro, Isabela viu o interior. Bancos lotados, pessoas conversando baixinho, altar decorado com flores, Marcos lá na frente com o padrinho, de costas, ajeitando o paletó. O padre se aproximou. Isabela, você está radiante. Pronta para o grande momento? Muito pronta, padre. Marcos está nervoso, mas feliz. Vocês vão ser muito felizes. Se ele soubesse o que estava prestes a presenciar. 13h55. O organista começou a tocar a música de entrada. Era a hora. As portas se abriram. 200 pessoas se levantaram. Marcos se virou e sorriu ao ver a noiva. Ele não sabia que estava sorrindo para a sua própria destruição. As portas duplas de madeira se abriram devagar. O órgão tocou os primeiros acordes da marcha nupcial de Mendelssohn. 200 pessoas se levantaram ao mesmo tempo, o barulho ecoando pelas paredes de pedra da igreja centenária. Isabela apareceu na entrada, linda como um sonho, e começou a caminhar devagar pelo corredor central. O véu de 3 metros se arrastava atrás dela como nuvem tocando o chão. O vestido de seda brilhava sob a luz dos vitrais. Ela segurava o buquê de rosas brancas com uma mão, e com a outra erguia discretamente a barra do vestido para não tropeçar. Marcos, no altar, se virou e sorriu quando a viu. Aquele sorriso bobo de homem apaixonado que todos os convidados interpretaram como emoção pura. Isabela olhou nos olhos dele e sorriu de volta, mas por motivos completamente diferentes. Ela caminhava devagar, como deve ser, mas também porque queria absorver cada segundo, cada olhar, cada sussurro admirativo. Que noiva linda, alguém murmurou. Ela tá perfeita, outra pessoa comentou. Dali a alguns minutos, esses mesmos sussurros seriam de choque e constrangimento. No meio do caminho, ela viu Carla sentada na segunda fileira, do lado da família. Carla sorriu e acenou discretamente, os olhos brilhando de emoção, ou de culpa disfarçada. Isabela sorriu de volta e continuou caminhando. Na quinta fileira, viu alguns colegas de trabalho. Na oitava, os tios. Na 12ª, amigos da faculdade. Todas essas pessoas tinham vindo testemunhar o que acreditavam ser uma celebração de amor. Em alguns minutos, testemunhariam uma aula sobre traição e consequências. Chegou ao altar. Marcos estendeu a mão para ajudá-la a subir os 2 degraus. O toque foi suave, carinhoso, como sempre. Por um segundo, só um, ela quase sentiu pena dele. Depois lembrou das fotos e o sentimento passou. O padre sorriu para os dois e fez um gesto para que todos se sentassem. O barulho de 200 pessoas se acomodando nos bancos ecoou pela igreja. Quando o silêncio voltou, o padre começou. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Marcos e Isabela em matrimônio. Isabela escutava as palavras rituais, mas sua mente estava concentrada no que viria em alguns minutos. O momento em que o padre perguntaria se alguém tinha alguma objeção ao casamento, e depois perguntaria aos noivos se aceitavam um ao outro como esposo e esposa. Seria nessa segunda pergunta que ela tomaria o microfone. A cerimônia seguia o roteiro normal. Leitura das escrituras, bênção dos anéis, oração pelos noivos. Ninguém desconfiava que em 5 minutos tudo mudaria. O padre seguiu com a cerimônia tradicional. Leitura de Coríntios 13.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Bênção dos anéis, oração pelos noivos. Marcos segurava a mão de Isabela, e ela sentia a palma dele suando. Nervosismo de noivo, pensaram todos. Era medo do que estava por vir, mas ele ainda não sabia disso. Agora, disse o padre, chegou o momento mais importante da cerimônia, os votos matrimoniais. Ele olhou para a igreja. Se alguém aqui presente tem conhecimento de algum impedimento para que esta união se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio absoluto. Isabela sentiu uma tentação enorme de falar nesse momento, mas se controlou. Seria mais impactante fazer durante os votos. Marcos, o padre continuou. Você aceita Isabela como sua esposa, promete amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, Marcos respondeu voz firme, olhando nos olhos dela. Isabela, o padre se virou para ela. Você aceita Marcos como seu esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Era a hora. Isabela se virou para o padre. Padre, posso fazer um comentário antes de responder? O padre pareceu surpreso, mas assentiu. Claro, minha filha. Ela estendeu a mão pedindo o microfone. O padre hesitou por um segundo, mas entregou. Isabela se virou para a igreja cheia. 200 pessoas a olhavam curiosas, achando que ela faria uma declaração de amor especial. Marcos sorriu, pensando que ela ia improvisar algo romântico. Obrigada, ela começou, a voz límpida ecoando pela igreja. Obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje. Vocês vieram testemunhar o que acreditam ser a união de duas pessoas que se amam. Murmúrios aprovadores. Algumas pessoas sorriram. Eu estava muito animada para este dia. Planejei cada detalhe por meses. Escolhi este vestido, estas flores, esta igreja, porque queria que tudo fosse perfeito para celebrar o amor verdadeiro. Marcos começou a ficar levemente desconfortável. Aquilo não estava no roteiro. Mas há algumas horas eu descobri algo que mudou completamente o significado deste momento. O silêncio na igreja ficou mais denso. Descobri que o homem que estava prestes a jurar fidelidade eterna para mim, passou a noite de ontem na cama com outra mulher. Um murmúrio coletivo varreu os bancos como onda. Marcos ficou branco. Não só com outra mulher, Isabela continuou, a voz ainda firme. Com minha própria irmã. O murmúrio virou exclamação abafada. Cabeças se viraram procurando Carla, que estava petrificada na segunda fileira. Carla! Isabela chamou, olhando diretamente para a irmã. Levanta, por favor, para que todos possam ver quem é a mulher que dormiu com o noivo na véspera do casamento da própria irmã. Carla não se levantou. Ficou grudada no banco, o rosto vermelho de vergonha. Como eu descobri, alguém que presenciou a cena teve a delicadeza de me mandar as fotos. Isabela tirou o celular de onde estava guardado e mostrou a tela para a igreja. As pessoas da frente conseguiram ver. As de trás se esticaram para tentar enxergar. Marcos, ela se virou para ele, que estava imóvel como estátua. 3 anos de namoro. 3 anos planejando nosso futuro. 3 anos de eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Mal posso esperar para me casar com você. Mentira, mentira, mentira. A igreja estava em silêncio absoluto. Nem o padre sabia o que fazer. Então, padre, para responder sua pergunta, não. Eu não aceito este homem como meu esposo. Não aceito prometer fidelidade a alguém que não sabe o que essa palavra significa. Ela tirou a aliança de noivado do dedo e colocou na mão de Marcos. Esta aliança volta para você. E esta, ela mostrou a aliança de casamento que o padre tinha acabado de abençoar, também. A igreja inteira estava em choque, mas Isabela ainda não tinha terminado. Isabela ainda segurava o microfone. A igreja continuava em silêncio de cemitério, todos processando o que acabaram de ouvir e ver. Marcos permanecia parado, segurando as 2 alianças, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Carla continuava sentada, a cabeça baixa, provavelmente desejando desaparecer. Eu sei que vocês vieram aqui para uma festa, Isabela continuou, olhando para os convidados. Pediram folga no trabalho, compraram roupas novas, alguns viajaram de longe.
e eu peço desculpas por isso. Vocês não mereciam ser envolvidos nesta situação. Algumas pessoas balançaram a cabeça como se dissessem, não precisa pedir desculpas. Outras permaneciam boquiabertas. Mas eu precisava que vocês soubessem quem é o homem que estava prestes a me jurar fidelidade eterna. Não porque eu quero humilhá-lo, embora isso seja uma consequência natural, mas porque acredito que a verdade deve ser dita publicamente quando a mentira foi vivida publicamente. Ela se virou para Marcos novamente. Marcos, durante 3 anos você me fez acreditar que eu era especial, que nosso amor era único, que você mal podia esperar para me chamar de esposa. Enquanto isso, você compartilhava sua intimidade com outras mulheres, inclusive com minha irmã, na véspera do nosso casamento. Marcos finalmente tentou falar. Isabela, eu posso explicar? Não, ela cortou, firme. Não pode explicar. Não existem palavras que transformem traição em mal-entendido. Não existem desculpas que tornem aceitável você ter dormido com minha irmã ontem à noite. Ela olhou para Carla. E você, Carla, minha irmã mais nova. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo depois dele. Você não só traiu minha confiança. Você ajudou a transformar o dia mais importante da minha vida numa mentira. Carla finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos de choro. Isa, me desculpa. Também não, Carla. Desculpa é o que você pede quando quebra um prato. Não quando quebra uma família. Isabela se virou para o padre, que acompanhava tudo com expressão de quem nunca havia presenciado algo assim em décadas de casamentos. Padre, obrigada pela cerimônia, mas não haverá casamento hoje. Depois, para os convidados. Amigos, família, colegas, obrigada pela presença. Lamento que tenham vindo testemunhar uma união que não acontecerá, mas estão testemunhando algo igualmente importante. Uma mulher que escolheu a dignidade ao invés da conveniência. Ela começou a descer os degraus do altar. O buffet está pago, a comida está pronta. Se quiserem ficar e aproveitar, sintam-se à vontade. Eu não vou estar lá. Chegou ao chão da igreja e começou a caminhar pelo corredor central. Desta vez, o trajeto foi diferente. Não era mais a caminhada triunfal da noiva. Era a caminhada triunfal da mulher que teve coragem de escolher a verdade. Algumas pessoas a aplaudiram discretamente enquanto ela passava. Outras sussurravam, bem feito, e que coragem. Um ou outro balançou a cabeça desaprovando o escândalo público. Quando chegou perto da porta, ela se virou uma última vez. Marcos continuava parado no altar, segurando as alianças. Carla permanecia sentada, chorando. O padre olhava para todos como se esperasse instruções sobre o que fazer numa situação dessas. Ah, ela disse, erguendo a voz para que todos ouvissem sem microfone. Uma última coisa. Patrícia, se você estiver aqui, obrigada por ter tido coragem de me contar a verdade. Você me fez um favor que eu levarei para o resto da vida. Isabela saiu da igreja de cabeça erguida. Atrás dela ficou o caos, convidados chocados, um noivo humilhado e uma irmã envergonhada. Mas para ela, aquele foi o momento mais honesto da sua vida. Isabela empurrou as portas pesadas da igreja e saiu para a luz do sol da tarde. O contraste foi simbólico. De dentro do ambiente sombrio e constrangedor para a claridade lá fora. Ela desceu a escadaria devagar, segurando a barra do vestido, o véu esvoaçando no vento. Na calçada, algumas pessoas que não conseguiram entrar na igreja lotada a esperavam para cumprimentar a noiva. Quando viram a expressão dela e perceberam que ela estava sozinha, ficaram confusos. Isabela, cadê o Marcos? Já acabou a cerimônia? Acabou sim, ela respondeu, continuando a caminhar em direção ao carro. Mas não houve casamento. O motorista, que tinha ficado esperando do lado de fora, correu para abrir a porta para ela. Dona Isabela, tá tudo bem? Para onde vamos agora? Para casa, e está tudo ótimo. Ela entrou no carro, se acomodou, tirou os sapatos que já estavam machucando e suspirou fundo. Pela primeira vez em 6 horas, se sentiu verdadeiramente em paz. Durante o trajeto de volta, ela olhou pela janela e viu a cidade com outros olhos. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, mas ela era diferente. Era alguém que havia provado para si mesma que tinha coragem suficiente para escolher a dignidade.
mesmo quando isso significava abrir mão de um sonho de 3 anos. O telefone começou a tocar incessantemente. Marcos ligando. Carla ligando. A mãe ligando. Amigos ligando. Ela desligou o celular. Por hoje já havia falado tudo o que precisava falar. Chegou em casa, subiu para o quarto e se olhou no espelho. Ainda estava impecável. Maquiagem intacta, cabelo perfeito, vestido imaculado. Exatamente como havia planejado. Sorriu para o reflexo e disse em voz alta: "Parabéns, Isabela. Você foi perfeita." Uma semana depois, a cidade ainda comentava sobre o casamento que não aconteceu. Mas, para Isabela, aquela havia sido apenas a primeira página de uma nova história. A semana que se seguiu foi intensa. A história do casamento se espalhou pela cidade como fogo em palhada seca. Nas redes sociais, algumas pessoas criticaram Isabela por ter dado um escândalo em local sagrado. Outras a defenderam, dizendo que ela teve coragem de fazer o que muitas gostariam de ter feito na mesma situação. No hospital onde Isabela trabalhava, ela virou heroína entre as colegas enfermeiras. "Menina, que mulher corajosa! Eu não teria peito para fazer isso. Ele mereceu, e pouco." Os médicos foram mais discretos, mas alguns vinham dar os parabéns reservadamente. Marcos tentou contato por todos os meios possíveis. Ligações, mensagens, flores na porta do apartamento, até um amigo em comum tentando intermediar uma conversa. Isabela bloqueou o número dele e devolveu as flores sem abrir. Não havia nada a conversar. Traição é verbo intransitivo. Não pede complemento. Carla voltou para São Paulo sem se despedir. Mandou uma carta pedindo perdão, explicando que aconteceu, que estava confusa, que nunca quis machucar. Isabela leu, rasgou e jogou no lixo. Desculpa sem consequência é literatura barata. A mãe, após o susto inicial, se mostrou orgulhosa da filha. "No começo pensei que você tinha enlouquecido. Agora entendo que você fez a única coisa decente possível na situação." Na sexta-feira daquela semana, Isabela estava saindo do trabalho quando encontrou Patrícia no estacionamento do hospital. "Oi, Isabela." "Oi, Patrícia. Te procurei a semana toda para te agradecer pessoalmente." "Você não precisa me agradecer. Eu só fiz o que era certo." Não todo mundo faria. Elas conversaram por 20 minutos. Patrícia contou que também havia sido traída por Marcos com outras mulheres durante o relacionamento delas. Ele tem um padrão. Seduz, compromete, trai e desaparece. "Quando soube que vocês iam se casar, fiquei com pena de você. Por que você nunca me contou antes? Você teria acreditado? Você estava apaixonada. Ia achar que eu estava com ciúmes." Isabela reconheceu que ela tinha razão. 3 anos atrás, não teria acreditado. Teria achado que era intriga de ex-namorada ressentida. "Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Como você soube que eu merecia saber a verdade?" "Porque toda mulher merece saber com quem está se casando. E porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim." 3 meses depois, Isabela descobriria que aquele dia no altar não foi apenas o fim de uma mentira, mas o início de uma verdade que ela nem imaginava. Outubro chegou com cara de renovação. Isabela havia vendido o apartamento onde morou com as lembranças dos 3 anos de namoro e comprado um menor, só dela, num bairro diferente. Decorou com plantas, cores quentes, objetos que tinham a ver com quem ela estava descobrindo ser. No hospital, recebeu uma promoção. O chefe de enfermagem se aposentou e ela foi convidada para assumir o cargo. "Você tem o perfil de liderança que procuramos", disse o diretor. "Alguém que toma decisões difíceis quando necessário." O vestido de noiva foi doado para uma ONG que ajuda noivas de baixa renda. "Que ele traga sorte para alguém que mereça", ela disse quando entregou. O véu da avó voltou para a família, esperando uma próxima geração. Numa tarde de sábado, Isabela estava numa livraria no centro quando esbarrou com um homem que carregava uma pilha de livros. Os livros caíram. Ela se abaixou para ajudar a recolher. E quando levantaram os dois, riram da situação. "Desculpa o atropelo", ele disse. "Imagina, acontece." "Daniel?" Ele estendeu a mão. "Isabela. Você vem sempre aqui?" "Comecei a vir há pouco tempo. Estou numa fase de descobrir gostos novos."
Eles conversaram por 1 hora sobre livros, filmes, viagens, trabalho. Daniel era arquiteto, divorciado há 2 anos, pai de uma menina de 8 anos. Falava das coisas com uma honestidade transparente que Isabela não estava acostumada a encontrar em homens. Quando ela contou que era enfermeira, ele disse: "Profissão para pessoas corajosas. Por quê? Porque vocês cuidam da vida das pessoas nos momentos mais vulneráveis. Isso exige coragem." Isabela sorriu. "Acho que tenho aprendido algumas coisas sobre coragem." Eles se despediram com a promessa de se encontrar na semana seguinte para continuar a conversa em outro lugar. Isabela voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, não era medo. Era curiosidade sobre o que podia acontecer quando a gente permite que coisas novas entrem na vida. 6 meses depois do casamento que não aconteceu, Isabela finalmente entendeu por que aquele dia terrível tinha sido necessário. Era uma tarde de domingo ensolarada quando Isabela recebeu uma ligação inesperada. Júlia, a ex-madrinha de casamento, que tinha meio que desaparecido depois do escândalo na igreja. "Isa, posso te encontrar hoje? Preciso te contar uma coisa." Encontraram-se no mesmo café onde Isabela e Daniel haviam tido seu segundo encontro 3 meses antes. Júlia chegou nervosa, mexendo nas mãos como fazia quando tinha algo difícil para dizer. "Isa, você lembra que no dia do casamento eu achei estranho você falar sobre traição?" "Lembro. É que eu sabia." Isabela parou com a xícara no meio do caminho. "Como assim você sabia?" "Eu sabia do Marcos há meses. Vi ele com outras mulheres várias vezes. Nunca tive coragem de te contar." "Por quê?" "Porque eu estava apaixonada por ele também." A revelação caiu como chuva em dia de sol. Inesperada, mas que faz sentido quando você para pensar. "Júlia, eu sei que não tenho direito de pedir desculpas. Eu te traí também. De um jeito diferente, mas traí. Você estava planejando casar com um homem que eu sabia que ia te fazer sofrer. E eu fiquei calada porque alimentava a fantasia de que um dia ele escolheria estar comigo." Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Depois, surpreendentemente, sorriu. "Júlia, obrigada por me contar." "Como assim?" "Você confirma que eu fiz a coisa certa naquele dia, que eu estava rodeada de pessoas falsas e precisava de uma limpeza geral na minha vida." 6 meses depois do dia que poderia ter sido o pior da sua vida, Isabela entendeu que tinha sido, na verdade, o dia da sua libertação. Libertação de um noivo mentiroso, de uma irmã traidora, de amigos falsos, de uma vida construída sobre aparências ao invés de verdades. Agora, sentada num café num domingo à tarde, esperando Daniel chegar para almoçarem juntos, ela pensou que nunca foi tão grata por ter tido coragem de escolher a dignidade ao invés da conveniência. O telefone vibrou. Mensagem de Daniel. "Chego em 5 minutos, ansiosa para ouvir como foi sua semana." Ela sorriu e digitou de volta. "Também estou." Guardou o celular, olhou pela janela do café e pensou: às vezes, o melhor casamento é o que não acontece. Porque ele abre espaço para o amor verdadeiro encontrar seu caminho até você.